Ó, já vou avisando logo de cara, o episódio de hoje tem umas simulações de fatalidade bem pesadas, tá? Então se você for meio sensível, é bom ter cuidado. Ah, e um conselho de um amigo, nem inventa de comer um macarrão com molho vermelho agora. Hoje a gente vai tentar sair vivo de um dos ecossistemas artificiais mais perigosos que já existiram. Eu tô falando daquele conjunto de ilhas, sabe? As 5 motes. Sabe aquela frase clássica de que a vida encontra um meio? Então, lá essas criaturas fazem questão de lembrar a gente disso. A gente vai destrinchar esses métodos de ataque nos mínimos detalhes, e é coisa feia mesmo. Agora relaxa aí, segura na cadeira e se prepara para ver as 10 novas formas de ir de arrasta pra cima em Jurassic World. Essa série das 10 maneiras de morrer vai ser dividida em várias partes, beleza? Mas hoje o nosso foco é numa ilha que conseguiu a façanha de perder não um, mas 2 parques. A Ilha Nublar, aquele paraíso tropical cheio de bicho feito em laboratório para ser atração turística e que acabou levando tudo à falência. Começando aqui com o nosso número 1, temos o Sem Chance de Fuga. Talvez os bichos que a galera mais teme na franquia toda sejam esses daqui, os Velociraptores. Lá na Ilha Nublar, a gente viu que eles têm uma inteligência tática bizarra, se comunicam bem demais e sabem caçar como ninguém. Mas, ó, o que deixa esse bicho perigoso mesmo é o fato de que eles caçam em bando. Eles conseguem combinar os ataques para poder pegar a presa desprevenida. Agora pensa você nessa situação, você sozinho lá no meio do mato, na Ilha Nublar, com esses caras rondando você. Mano, esquece, seu status muda na hora para almoço. E põe na cabeça que eles sempre vão saber onde você tá, porque eles conseguem sentir o seu cheiro de longe. Se te virem, mano, já era. Um deles vai aparecer primeiro para chamar sua atenção e te dar aquele susto, mas é só a distração pro outro vir rasgando pelo lado, sem você ver. As armas, em aspas, né, deles são feitas para isso. Dentes afiados tipo navalha feitos para fatiar carne e garras projetadas para fazer cortes fundos. Mas a única ferramenta conhecida por fazer o serviço sujo mesmo é essa aqui embaixo. Essas garras curvas gigantescas servem para estripar a vítima. Na franquia a gente já viu o Raptor atacando o humano direto na cabeça. É um método meio que violento, que pode matar num instante, porque é bem provável que o movimento quebre teu pescoço e que arranque uns pedaços de você. Ou então essas garras podem simplesmente abrir sua barriga e espalhar tuas tripas no chão, enfim. Isso segundo o grande Dr. Alan Grant. Número 2, temos Virando Espetinho. Você deve estar achando que só os carnívoros que fazem um serviço sujo por aqui, né? Mano, nada disso. Se eu te contasse que se tu mexer com os híbridos chifrudos, a chance desse camarada te transformar numa hashtag é gigantesca. Lá na Ilha Nublar, os espécimes de Triceratops podem chegar a quase 9 metros de comprimento e pesaram umas 10 toneladas brincando. E nessa franquia a gente vê que eles não têm paciência não, partem pra cima rapidinho. E se você for burro o suficiente pra chegar muito perto de um desses, só o tamanho do bicho já garante que ele vai te pisotear até você virar poeira e acabar como carne moída. Agora, se você estiver com um azar mais em dia, sabe? Um desses chifres pode acabar te atravessando se o Trike baixar a cabeça o suficiente. O lugar mais provável de você ser empalado é no peito, já que é a maior área para o bicho conseguir mirar. A base do chifre dele é largo bastante para acertar em cheio teus órgãos vitais, pulmão, coração, fígado e muito provavelmente vai detonar sua medula espinhal. O que significa que você ficaria paralisado e morreria em questão de segundos. Ia ser sem dúvida a maior dor que você já sentiu na sua vida. Mano, esses chifres conseguem reiniciar as configurações de fábrica de um Tiranossauro Rex. Pode apostar que eles vão mandar você direto para conhecer o seu criador. Agora vamos para o nosso número 3, cego e com as tripas de fora. Mano, uma coisa é você virar almoço, outra parada totalmente diferente é virar almoço sem poder fazer nada contra isso. Apresento pra vocês o Dilophosaurus. Tô falando desse gigante da versão do Jurassic Park mesmo, tá? Sorte a nossa que já tem uma cena clássica que mostra direitinho o que esse bicho é capaz de fazer. No primeiro filme a gente vê o Dennis Nedry dando de cara, sem planejar claro, com um Dilophosaurus juvenil. E pra quem não sabe, aquilo era um filhote, ou pelo menos é o que dizem por aí. A galera acredita que eles podem crescer bem mais que aquilo, mas que ali nem precisou de tamanho. Depois do Nedry ficar zoando o bicho sem parar, ele conseguiu cuspir no cara uma dose de veneno que parecia piche. E essa gosma aí é potente o suficiente para fazer duas coisas: te deixar cego e depois te paralisar, deixando o caminho livre pro Dilo fazer a festa com você. Isso provavelmente é um coquetel de agentes corrosivos com neurotoxinas que vão corroendo as camadas dos teus olhos, causando uma dor infernal e cegueira.
E com o tempo a pele absorve essas toxinas que chegam nos seus nervos e causam paralisia. Ou seja, você fica travado, incapacitado, mas não tá morto. Aí o Dilophosaurus parte pro almoço, te rasgando todo com aquele arsenal de armas afiadas dele. E acredite se quiser, você ainda pode sobreviver a esse início. Se você não tivesse sido afetado e ficado momentaneamente cego naquele momento, ia conseguir assistir de camarote o bicho puxando você todo por dentro. Seguindo aqui para o nosso número 4, temos chicoteado e perfurado. Vamos falar a verdade, uma arma dessas faria muito mais do que só um furinho. Ela pertence ao poderoso Stegossauro, aquele herbívoro gigante cheio de placas nas costas e 4 espinhos mortais prontos para espetar praticamente qualquer coisa. Mas aqui o foco é você. Então, o que será que rolaria se você acabasse do lado errado daquela cauda? Um bicho desse tamanho consegue balançar esse Thagomizer numa velocidade insana, e para quem não sabe, esse nome estranho é dado para o conjunto de espinhos da cauda dele. E somando isso com o peso do golpe, ia fazer muito mais do que só te arremessar longe. Deixa eu desenhar para você. Dizem que esses espinhos medem de 60 a 90 centímetros e é grande o suficiente para te atravessar de ponta a ponta, mas o buraco é bem mais embaixo. Lembra que você está tomando uma chicotada ao mesmo tempo, então a perfuração dessa cauda combinada com a força centrífuga contra o seu corpo empalado significa que o impacto não ia só te furar, ia rasgar seu tronco no meio do processo. Nossos corpos não foram feitos para aguentar essa pancada toda, toda essa pressão, o que significa que depois de você ser mandado por além, seus amigos só iam conseguir recuperar pedaços do seu corpo rasgado. Mas se liga só, tem outro tipo de cauda nessa ilha feita para fazer a mesma coisa, só que muito pior. Seguindo aqui para o nosso número 5, temos a Clava da Perdição. A essa altura do campeonato já deu pra sacar que os herbívoros dessa ilha têm um monte de jeito criativo de te colocar num caixão, Se você achou que aquela cauda do Stegossauro ia doer, espera só pra ouvir sobre essa daqui. O Anquilossauro é um dos dinossauros mais blindados da ilha, isso se não for o mais blindado. Invadir o espaço pessoal de um bicho desses é praticamente pedir para ele te transformar em uma panqueca. A gente não sabe a força exata da pancada desses anquilossauros grandões do Jurassic World, mas a gente sabe que a cauda do bicho na vida real conseguia mandar numa força de 4.800 newtons. E só para colocar em perspectiva para você poder entender melhor, levar uma tacada de beisebol na cabeça vinda de um profissional gera umas michurucas de 13 newtons. Além disso, esses anquilossauros do filme têm a manha de dar um giro de 360 completo balançando a cauda. Se e quando você tomar essa marretada na parte de cima do corpo, pode esperar que todo o osso do seu tronco vai virar farinha, enquanto tudo isso que tiver dentro de você vai querer sair para fora pelos olhos, boca e ouvidos. A pressão interna extrema dessa pancada ia praticamente liquefazer seus órgãos e muito provavelmente ia fazer seu intestino se esvaziar na hora. E o resultado? Uma bagunça de sangue e cocô no chão que ninguém vai querer limpar. Seguindo para o nosso número 6, temos o touro carnívoro. Bora trocar a marcha e voltar para os dinossauros que depois de te derrubar vão te jantar. Em Jurassic World Reino Ameaçado, a gente foi apresentado a um terópode de médio porte e bem folgado que parecia doido para fazer um lanchinho da galera, o Carnotauro. Claro que a gente vai falar da parte de ser mastigado, mas acredite se quiser, esse carnívoro tem um jeito diferente de caçar. Como o próprio nome já entrega, o bicho tem 2 chifres no topo da cabeça. Alguns cientistas acham que ele usava isso para brigar com outros da mesma espécie ou provavelmente como ferramenta para derrubar a presa. No caso, você. Isso provavelmente ia rolar depois de um encontro infeliz, com o Carnotauro, bem na hora que você estivesse correndo. Levar uma cabeçada dessa nas costas ia causar um trauma suficiente na medula para quem sabe te deixar paralisado, mas com certeza ia arrancar todo o ar dos seus pulmões. Se você for menor ou mais magrinho, é bem capaz de morrer só com um choque da pancada mesmo. Aí agora você tá lá, imóvel e sem ar. O carno ia fechar a mandíbula em qualquer membro ou no seu tronco e te sacudir até arrancar um pedaço seu. Sendo realista, tem muitos jeitos de o carno te matar, mas a gente acha que esse seria o mais demorado e doloroso. Até agora a gente já falou de morrer no chão, então bora elevar o nível. Vamos para o nosso número 7, que seria aulas de voo. Nenhum parque de dinossauros que se preze fica completo sem um viveiro, E é nesse recinto específico que a gente encontra essas peças aqui, os Pteranodonts. Esses répteis voadores são o motivo pelo qual você devia começar a olhar para cima e não só para os lados. Se você acabar caindo de paraquedas no meio do bando deles, a dica é: fica abaixado, porque no momento que esses caras te pegarem, saiba que a próxima vez que você encostar no chão provavelmente não vai estar vivo para ver. Como dá para notar, parece que o corpo humano tem um formato perfeito para ser agarrado por eles. Anatomicamente falando, a gente encaixa neles igual peça de quebra-cabeça. Essas aves, gigantes, têm envergadura que passa dos 6 metros e força de
asa o suficiente para levantar uma presa grande que nem você. Mas ser agarrado nem é a pior parte. Já foi mostrado em 2 filmes que esses bichos adoram brigar pela presa enquanto estão voando, o que significa que seu corpo mole, macio e indefeso vira um alvo fácil para ser espetado por aqueles bicos longos. Eles têm pontas super afiadas capazes de perfurar fundo qualquer um que esteja sem armadura. Seguindo aqui para o nosso número 8, Morte por Espinhos. Se você assiste aquela série da Netflix, Jurassic World Acampamento Jurássico, com certeza já topou com essa figura aqui, o Scorpius Rex. Ele não apareceu nos filmes, mas marcou muita presença na série. O nome dele vem de um dos seus pais da mistura genética, o peixe escorpião. O lance é o seguinte: os espinhos desse peixe, se forem pressionados, liberam um veneno tóxico que mata se você não correr para conseguir tratar. E adivinha, o Scorpius Rex herdou exatamente esse presentinho. Esses espinhos foram os responsáveis por mandar alguns dinossauros pro beleléu no parque, e de quebra foi o motivo da galera jurássica começar a ficar muito mais agressiva. Mas e se sobrar pra você? Em um dos episódios, uma das meninas tomou uma espetada dessas. A sorte dela foi que ela conseguiu sobreviver, porque o papo reto, tecnicamente, era pra ela ter ido de base, já que o ferimento foi pertinho do baço dela. Mas sendo bem realista, ser atingido em qualquer órgão vital, principalmente no peito, ia causar uma hemorragia interna brava. E se pegasse no coração, mano, morte instantânea. Isso sem contar o estrago que as toxinas iam fazer no seu sistema. E tem outros lugares também que iam causar um desligamento imediato, que seriam as órbitas dos olhos, perto da jugular ou na nuca. Na real, esse bicho tá mais do que equipado com outras armas para fazer vítima na Ilha Nublar. Mas vamos deixar a parte da mordida para quem entende mais do risco. Vamos agora para o nosso número 9, Triturado Sem Dó. Se você assistiu aquele nosso episódio sobre as 10 maneiras de morrer na Ilha da Caveira, deve lembrar que tinha uns bichos com mandíbula forte o suficiente para atravessar um corpo humano, né? Mas nessa ilha tem uma criatura que coloca todos eles no chinelo. Você sabe de que eu tô falando, né? O próprio Tiranossauro Rex. Ou melhor, essa aqui conhecida como Rexy. Ela é a tiranossauro que tá rodando a ilha faz um tempão e já fez uns lanchinhos humanos antes. Mas qual é a sensação real de ser devorado desse jeito? Para você entender o que a galera sentiu, vamos usar esse cara aqui de exemplo. Dá uma olhada. Do jeito que a Rex fechou aquela mandíbula gigante em volta dele, as pernas ficaram penduradas para fora. A gente sabe que o Tiranossauro Rex tem uma força de mordida absurda, mas sendo bem realista, ele não precisaria usar toda essa força num humano pequeno, senão ia cortar o cara no meio. E a Rex nesse caso queria engolir o pacote completo. Pensa comigo, você não morde um cachorro quente usando toda a força da sua mandíbula, né? Pois é, porque não precisa, uma mordidinha sutil já resolve. Só que o que esse cara sentiu foi tudo. Os dentes de um Tiranossauro Rex têm de 15 a 30 centímetros, cheio de serrilhas para ajudar no corte. Isso ia perfurar o tronco humano na hora. Mas o pior é que você não estaria morto ainda. Para apagar de vez, esses dentes teriam que acertar a cabeça ou o coração. Nesse exato momento o maluco tá sentindo uma dor insuportável. E fala sério, dá até pra ver ele balançando os braços desesperado. O que mata alguém nessa posição é a perda de sangue iminente, que rola em questão de segundos. Aquele sacolejo violento ia rasgar ligamentos, esticar músculos e quebrar ainda mais a sua coluna. Então dá para assumir que esse cara morreu logo antes de descer pela garganta. Aposto que essa foi a primeira vez que te explicaram passo a passo de uma mordida de um Tiranossauro Rex. Seguindo aqui para o nosso último, temos o número 10, Caçado por Esporte. Nos jeitos de morrer que a gente já viu até agora, você foi pra vala basicamente por 2 motivos. Ou você foi burro de chegar perto demais, ou os dinossauros estavam com fome. Mas agora a gente vai falar de um bicho que vai acionar o teu seguro de vida só porque deu na telha. Por pura diversão, simples assim. A Indominus Rex é, sem discussão, o dinossauro mais apelão da ilha. O bicho foi criado para ser maior, mais rápido e mais forte que o próprio Tiranossauro Rex. E isso já entrega que ficar falando de como ela ia te partir ao meio é perda de tempo. Então em vez disso, vamos focar como essa coisa ia literalmente te manusear até a morte. Para essa parte, a gente vai focar num detalhe muito bizarro e importante desse bicho, o polegar opositor. Sabe aquele dedo que mexe sozinho? É isso que permite que a gente, os primatas, consigam agarrar coisas e mexer nelas. A gente viu que a Indominus consegue pegar pessoas do mesmo jeito que a gente pega uma garrafa de água. Essas mãos são gigantescas e fortes. A pressão de ser agarrado pela Indominus não ia só fazer você se borrar de medo, mas ia deixar quase impossível respirar. Aí ela ia te levantar até a boca, arrancar a parte de cima do seu tronco com uma mordida só, e depois te largar no chão. Por quê? Porque ela pode. O que mais dá pra fazer?
tentar sair na mão com ela, isso ia resultar só em você sendo empalado por aquelas garras longas e duras. Como esse bicho provou ser muito inteligente e cruel, a gente podia ser bem criativo imaginando como ela ia acabar com você. Então a gente finaliza por aqui. Já deixa o seu like e se inscreve pra gente continuar trazendo esse conteúdo perturbador pra você. E como sempre, valeu demais por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!